Então, pessoal, seja bem-vindo à primeira aula do curso de Biologia Celular aqui no YouTube. Essa é a primeira aula de uma sequência de aulas que vou gravar e vou disponibilizar para vocês aqui para ajudá-los na sua graduação ou até mesmo para você que está estudando para Enem ou qualquer outro tipo de vestibular. Então, esse vídeo vai ser bem básico. A gente vai fazer uma visão, vamos ter uma visão geral da célula, da biologia celular. Então, assim, ó, eu acredito que se você está num curso da saúde, você está estudando de biologia, ou se você também está prestando vestibular, em algum momento da sua vida você já ouviu falar dos níveis de organização em biologia. Então a gente tem desde um átomo, nesse átomo aqui, né, são os blocos que constituem toda a matéria. Então tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente tem no espaço, tudo que a gente vê, toca, sente, né, é, tem átomos envolvidos. E com as nossas células não seria diferente. Então esses átomos eles vão se agrupar e vão formar as moléculas. As moléculas, né, falando dos seres vivos, por exemplo, a gente tem átomos como carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e entre outros átomos, eles são os principais que vão constituir a nossa célula, o nosso corpo. Essas moléculas se agrupam e vão formar as organelas. As organelas vão se agrupar, né, por membranas ali e vai formar a célula. Aqui a gente tem representado aqui uma célula animal, tá? A célula, como dá para ver aqui nessa imagem bem direitinho aqui, ó, veja que a gente tem várias células. Essas células se agruparam, se juntaram e formaram um tecido. O tecido ele se agrupa, ele vai, né, se agrupando de acordo com sua função, vai tendo sua forma de acordo com sua função e vai formar um órgão. O órgão forma sistemas e o conjunto de sistemas vai dar origem ao organismo ou indivíduo. Tá? Então, essa aqui é a organização básica em biologia. Omnicélulas e células, Virchow. Eu gosto muito dessa frase aqui, que ela quer dizer que toda célula procede de outra célula. Tá? É bem interessante aqui, esse pesquisador, ele é bem importante na história e nos estudos, nas pesquisas de célula. Se você tem curiosidade mais de saber sobre esse tema, eu sugiro essa leitura aí, Canção da Célula. Inclusive, eu estou lendo no momento. É uma narrativa maravilhosa sobre a história da biologia celular. Não é um livro chato de se ler, é bem interessante. Fica a dica, deixei o link na descrição. Obviamente, vou receber uma comissão se você comprar utilizando meu link, tá? Mas tudo bem, vamos dar início. Então, assim, ó, as células são as menores unidades de vida. Né? É a menor unidade morfofuncional dos seres vivos. É um conceito simples, tá? Mas se eu quiser dar um conceito mais robusto de o que é uma célula, eu poderia dizer que a célula é a unidade fundamental tanto estrutural como funcional dos organismos vivos. Ela é envolvida por membranas, tá? Preenchida por uma solução aquosa de substâncias químicas, né? E possui uma notável capacidade de se replicar. Esse seria um conceito mais robusto de células. Temos aqui a teoria celular, né? Que todos os seres vivos são compostos por células. Hoje em dia isso é muito óbvio para a gente, né? Pelo menos eu espero. Ainda mais você que está estudando biologia ou está em algum curso da saúde, biomedicina, farmácia, medicina. Então isso é claro para você, isso é bem óbvio, né? Todos os seres vivos são compostos por células. Então, gente, ó, essa imagem é interessante. Então, assim, ó, desde um anfíbio, os moluscos, artrópodes, né? Tudo é composto por células. Tudo é composto por células. Tá? E essa teoria celular, ela foi proposta em 1838, né, pelo o botânico Matthias Schleiden e pelo zoologista Theodor Schwann. Então não é Schleiden e nem Schwann, é Schwann, é alemão, tá? Vamos continuar.
Eu vou fazer uma pergunta para você. De qual time você é? Né? Você é do time eucariontes ou do time procariontes? Bom, se você está aqui comigo assistindo essa videoaula, para passar na sua prova, tenho certeza que você faz parte do time eucariontes, tá? Então, assim, ó, os eucariontes né, são representados, né, pelos animais, as plantas, os fungos. Então, os animais, as plantas e fungos possuem células do tipo eucariontes. Mais tarde a gente vai saber diferenciar uma célula procarionte de uma eucarionte. Então a gente tem aqui a representação de uma célula animal, tá? Então, ó, eucariontes, animais, plantas, fungos, né, possuem. Não que todas as células dos eucariontes vão ser assim, tá, gente? É só para representar. Aqui está representando uma célula animal. Os procariontes, eles são representados pelas bactérias e as arqueias. Tá. E aqui, ó, temos uma representação de uma célula procarionte, aqui de uma bactéria. Olhando assim, vocês já conseguem identificar algumas diferenças que tem entre essas células. Então, vou começar primeiro aqui falando da célula procarionte. Veja, ó, a célula procarionte, como qualquer célula, gente, tá? Ela vai ter membrana plasmática. Então aqui, ó, em verde aqui, a gente vai ter a membrana plasmática. Também nas células procariontes, a gente vai ter a parede celular. Isso aqui é a parede celular. Mas cuidado, gente. Parede celular não é exclusivo desse grupo. Muita gente se perde, muita gente se confunde, né? Pode cair em prova, alguma coisa assim, para pedir para diferenciar uma célula procarionte, né, uma bactéria de uma célula animal. Não caia nessa de parede celular. Por quê? Porque fungo tem parede celular. Célula vegetal tem parede celular. Obviamente que os componentes que vão formar essa parede celular vai ser diferente. Nas células vegetais, por exemplo, a parede celular é constituída de celulose. Nas bactérias, peptidoglicanos, entendeu? No fungo, quitina, beta-glucanos. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado. Também vai ter citoplasma, tá? A célula procarionte vai ter citoplasma, né? E uma coisa interessante de se notar que o que vai assim, ó, que vai diferenciar de longe uma célula procarionte da célula eucarionte é que na célula procarionte o DNA ele está disperso no citoplasma. Ó. Ele não está confinado em um núcleo, ele não está protegido por um núcleo como nas células eucariontes. Então ele está aqui disperso. Tá? O DNA pode ser circular das bactérias. Tá? E outra característica importante também dessa célula, que vai diferenciar das células eucariontes, é que não tem organelas membranosas. Tá, professor? Tá. Eu vi em algum lugar que os ribossomos, né, são organelas, tá? Mas ribossomos não têm membrana, né? Em alguns livros eles classificam os ribossomos como organelas. Só que assim, não tem membrana, né? Para ser organela tem que ter membrana. Entendeu? Então, assim, ao pé da letra não seria uma organela, tá? Mas tem alguns livros que vocês vão ver que os ribossomos é uma organela, mas enfim. Então veja, ó, parede celular, DNA disperso no citoplasma, ausência de organelas membranosas é o que vai caracterizar uma célula procarionte. Então, já falei tudo isso aqui. A célula eucarionte, que é a célula animal. Por exemplo, aqui a gente tem a representação de uma célula animal, então ela é rica em membranas. Então veja todas essas organelas aqui, ó, mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, tá? Núcleo, são organelas, gente. Estão tudo delimitado por membrana, entendeu? Então veja aqui, ó,
como é diferente de uma célula procarionte? Tá? Eu não vou dizer que ela é mais complexa, porque assim, ó, se a gente for estudar a fundo uma bactéria, uma célula procarionte, uma arqueia, a gente vai ver que ela é bem complexa, entendeu? Então eu não vou dizer assim que ela é complexa, é mais complexa do que uma célula procarionte. Eu vou dizer que ela é mais rica em membranas. Ela possui um núcleo e que nesse núcleo está guardando ali a, 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 a estrutura mais nobre da célula, digamos, que é o DNA. Então, assim, várias organelas, como eu já falei, material genético, que é o DNA guardado no núcleo, né? Isso vai diferenciar essas células. E a célula vegetal, como eu falei, ó, a célula vegetal ela tem parede celular, ela tem uma morfologia assim, diferente aqui, ó, né? Diferente da outra célula animal, tá? Tem parede celular. E já falei que a parede celular da célula vegetal é constituída de celulose. Tem plastos. Gente, os plastos, né? Os plastos aqui, ah, ele possui DNA próprio, né? Como as mitocôndrias, tá? Isso é bem interessante. O que mais? Os vacúolos, né? Os vacúolos são os lisossomos das células vegetais, né, gente? Ó, às vezes, dependendo da célula, ela chega a ocupar até 95% do volume celular. Então aqui a gente tem um exemplo de um vacúolo. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Nas células vegetais, assim, para explicar bem, porque não vai ser o nosso foco. Tem plástico, como eu já falei, né? Tem vacúolos, plasmodesmos, que são os canais de comunicações químicas entre as células. E não vou entrar muito em detalhe nessa célula. Tá, gente? Assim, ó, a química da célula. A química está em tudo também, né? Se tem átomo, tem química, né? Se tem biologia, vai ter química envolvida. A gente não tem como correr dessa matéria. E para você entender biologia celular e para você se dar bem na biologia em geral, tu não precisa ser um mestre em química, né? Tu não precisa ser um guru da química, né? E às vezes a gente acaba se decepcionando no curso da saúde. A gente vai para a biomedicina, porque não gosta de química, mas vai ver química igual. Mas dá para sobreviver, é só prova disso, tá? Não se preocupe muito. Saiba o básico que você vai se dar bem na sua graduação aí, no seu curso. Tá? Então a gente não corre muito da química, galera, tá? Então, assim, ó, falando de algumas coisas básicas que a gente vai ter na célula, a gente vai ter, né, a presença de água, né, que é o solvente universal, né, e tem um papel muito importante nas reações químicas, precisa de água, muitas reações químicas vai precisar de água, tem que ser no meio aquoso. A gente vai ter íons, gente, os íons de sódio, de potássio, de cloro, são importantíssimos na manutenção da homeostase celular. E o sódio e o potássio, por exemplo, ali, o sódio vai ser importante nos impulsos nervosos, nas sinapses. Então veja a importância dos íons, tá? Os carboidratos, gente, carboidrato é fonte de energia. É também um constituinte estrutural. Lembra da celulose? A celulose é um carboidrato. A quitina, que faz parte da parede celular dos fungos, também é um carboidrato. Entendeu? Então veja a importante. Lipídios. Opa, eu coloquei proteínas primeiro aqui. Tá. Proteínas, gente. Proteína é tudo, todos vocês vão ver quando vocês começarem a avançar mais, vocês vão ver que tudo é proteína. É comunicação celular, é hormônios. Claro que a gente vai ter outra classe de hormônios, mas tudo é proteína. É colágeno, é estrutural, tudo é proteína, tá? Os lipídios presentes na membrana plasmática, né, que vai regular o que entra e o que sai da célula, que vai proteger a célula, que vai dar a forma à célula, é lipídios, tá? Ácidos nucleicos, gente, são os bloquinhos que vão constituir o nosso DNA, o material genético. Então, assim, veja que importantes são, né, essas coisas que tem na célula, né, a química da célula. Talvez no curso de bioquímica vocês vão estudar cada função, né, que esses componentes aí tem, que a água tem, que os íons têm, carboidratos, proteínas, lipídios. Não vou focar isso aqui, tá?
Já na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre membrana plasmática, que é um assunto bem interessante. Tá? Então, obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem simples, bem rápido, mas essa foi a ideia. Então, até mais.